Boa tarde, alegre para vocês. Penso eu assim que no meio dessa pandemia tão grande que vive o mundo, nós ainda estamos tendo a possibilidade de estar com vocês dois aqui dentro da igreja. E eu achei isso muito legal, que em momento nenhum desse tempo, desde que se marcou o casamento, se falou em adiar por causa de pandemia. Em outras palavras, isso significa que com a igreja aberta ou fechada, nós teríamos sacramento. Então isso para mim é um bom sinal. É um bom sinal da gente poder começar. E falava para o Vinícius antes de você chegar, Tainara, a igreja está com tudo e com todos que a gente precisa nesse momento. Os outros estão em casa, se resguardando, fazem parte da vida, da história de vocês. O que está aqui dentro da igreja é tudo que nós precisamos. Quem está em casa vão apoiá-los ao longo da vida, e vocês vão poder contar com eles. Não é pelo fato de não estar dentro da igreja que eles estão dispensados do compromisso com vocês dois. Muito pelo contrário, eles fazem parte da vida de vocês, por isso estão em casa, ligados na nossa celebração e ajudando vocês a rezar. Então, a partir disso, nós vamos rezar juntos assim. Quem está em casa pode fazer também conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, a força e a luz do Espírito Santo esteja sempre convosco. A maior parte das pessoas pergunta assim: qual que é o padre que vai celebrar o casamento de vocês? O padre não celebra casamento, o padre assiste, ajuda o casal a celebrar o casamento deles. Então veja bem, todos nós que estamos aqui dentro da igreja, todos indistintamente, nós somos assistentes e ao mesmo tempo somos testemunhas do passo que esses dois estão dando na vida. Por isso eu gostaria de convidá-los para nós fazermos um minutinho de silêncio. A igreja já está silenciosa, mas ao silenciar não é a boca agora, é o coração, para que a gente possa rezar e apresentar o Vinícius e a Tainara na presença de Deus, e pedir a Deus que não só abençoe, mas que santifique a união dos dois. Então, no silêncio do nosso coração, façamos a nossa prece. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, vós que fizestes com que esses dois pudessem ser gerados no meio do mundo, destes aos dois a vida, e ao mesmo tempo, ao longo da existência dos dois até esse presente momento, destes um ao outro como enamorados, noivos, e agora na vossa presença e na presença da tua igreja aqui reunida, pedem o sacramento do matrimônio, que seja santificada a união dos dois. Nós te pedimos, com o mesmo amor com que sustentastes os dois até esse momento, derrame sobre os dois as vossas bênçãos, conceda aos dois a santificação do amor, conceda aos dois a geração de uma nova família, de tal forma que eles consigam continuar juntos até que a morte os separe. Nós te pedimos isto por Jesus teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Quem tiver
possibilidade de sentar, que é 99,99% da igreja senta, e nós três ficamos de pé, para a gente escutar a primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vós oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O vosso amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades. Persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Presumais de vossa sabedoria. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Antecipai-vos na prática do bem perante todos, à medida do possível, e enquanto depender de vós, vivei em paz com todo mundo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. O texto do Evangelho é um presente pessoal para vocês dois, tendo em vista o texto da primeira leitura que vocês escolheram, o momento que estão vivendo, a caminhada que fizeram até aqui, e conhecendo um pouquinho mais o Vinícius, que a gente tem contatos maiores, mas eu penso que
para você também é fantástico, porque ele fala da nossa vida, da nossa história. Então o texto, São Mateus escreve assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho? Devo uma justificativa do presente que eu ofereço aos dois. Primeira coisa é a leitura que vocês escolheram. Olha, sejam pacientes, generosos, chorem com aqueles que choram convosco, estejam atentos à dor e ao sofrimento do outro, e assim escreve São Paulo. Quando nós pegamos esse texto do Evangelho, ele está dentro do que nós chamamos da catequese das bem-aventuranças, ou catequese da montanha. Bem-aventurados vós, e aí a declinação das bem-aventuranças está aqui nas nossas mãos. Vocês são sal da terra, luz do mundo. O sal, ele é muito interessante, porque eu pedi para parar. O sal, ele é muito interessante porque quem cozinha, e você vai experimentar isso, Tainara, se você não tiver a medida exata, a comida fica intragável. E vou contar um negócio para você. Você pode tentar colocar batata para tentar tirar o sal, você pode aumentar a água, só vai ralear as coisas. Por gentileza, eu avisei no início que a partir do Evangelho vocês ficariam quietos. A nossa diocese, eu acho de bom tom, ela pede que nesse momento nenhum profissional de imagem e de som ande ou trabalhe. Por quê? Porque é sumamente importante que tanto vocês que estão dentro da igreja ajudando na celebração, quanto os dois, não saiam da igreja sem dizer e dizendo assim: eu não percebi isso porque tinha alguém batendo foto naquela hora. Então olha, voltando à homilia, o sal, ele bem administrado, ele dá sabor, ele dá colorido novo, ele sustenta, ele dá conta de ser também usado para poder limpar ferida, ele é cauterizante, ele dá conta de sustentar fogo. É muito, quando diz assim, olha, vós sois o sal da terra, imagina você com a sua paciência toda. Se ela não for exagerada, ela vai ajudar a construir equilíbrio, ela vai ajudar a construir sensatez, ela vai ajudar a construir diálogo. E por que vocês são sal no mundo? Pelo sacramento do matrimônio, são sal no mundo, para que o mundo possa olhar para os dois e glorificar a Deus. Então logo as atitudes, olha a primeira leitura, as atitudes de vocês equilibradas e sensatas, dá conta de levar as pessoas a Deus. A segunda afirmativa do texto,
que eu acho também fantástico, vocês são luz do mundo. E ninguém, absolutamente ninguém, acende uma vela e coloca debaixo da mesa, mas coloca em cima para iluminar a casa. Os dois vão receber essa graça sacramental para isso, para que vocês, estando no meio do mundo, vocês consigam iluminar o mundo com a alegria de vocês. Não é para ficar escondido dentro de casa, não é para enfiar debaixo da mesa. Vocês vão conseguir iluminar o mundo com as atitudes que vocês vão tomar. Olha, vão iluminar e vão ao mesmo tempo dar sabor ao mundo, vão dar tempero, vão dar equilíbrio, e vão fazer isso e vão dar conta disso a partir do momento em que vocês descobrirem assim: eu sozinho sou luz, mas nós dois juntos somos um holofote. Eu sozinho sou uma porção de sal, nós dois juntos somos a medida exata, nem mais e nem menos. Então veja bem, nós estamos com vocês dois porque nós cremos que a caminhada que vocês fizeram até aqui faz com que nós olhemos para os dois e enxerguemos nos dois esses dois elementos fundamentais para a nossa vida: sal e luz. E nós haveremos de chegar a Deus passando por intermédio do testemunho de vida que os dois darão. Agradeço a paciência comigo. Vamos agora, vocês que estão dentro da igreja, 99,90%, não mais 99%, vocês são os padrinhos, as testemunhas. Gostaria de conversar com vocês uma coisa bem simples. O texto do Evangelho serve para vocês também. Veja bem, vocês devem ser, na vida do Vinícius e da Tainara, sal e luz. Se ficar dando palpite demais, vocês salvam a vida dos dois, arrasa, acaba. É preciso que vocês tenham toda a coragem do mundo para saber a hora certa de chegar e a hora certa de dar um passinho para trás, de permitir que os dois caminhem sozinhos. Mas é fundamental esse justo equilíbrio, para que os dois não desanimem diante das dificuldades. Então pergunto assim: em nome da nossa igreja, vocês aceitam viver com esses dois essa grande missão que nos é confiada pelo Evangelho, de sermos sal e luz na vida dos dois? Acredito que eu não escutei? Com essa pressão agora deu. Os fotógrafos podem voltar a trabalhar. Vamos ficar todo mundo de pé? Agora, por causa da pandemia, não é possível fazer o que normalmente a gente faz. Eu ofereço o microfone para os dois poderem responder. Peço a gentileza aos dois de aumentar um pouquinho o volume da voz para que possam escutar. Gente, nós estamos na segunda etapa da celebração do sacramento do matrimônio. Essa segunda etapa é a mais importante de todas elas. Por quê? É porque esse momento é chamado de troca de consentimento. É o momento em que fala da liberdade dos dois. É o momento que um se dá ao outro. E daí eu peço a você que já é casado ou que está namorando, o mínimo que você pode fazer nesse momento é no seu coração renovar as suas promessas, daquele momento em que você disse sim e que você falou para o seu esposo, para a sua esposa, que eu aceitava na alegria e na tristeza. Vinícius e Tainara, vocês dois tiveram chance de namorar, dialogar, amadurecer, conhecer, e vocês não começaram a namorar ontem, sabem perfeitamente dos limites um do outro, e tem também conhecimento de caminhos que percorreram até o dia de hoje, que esses caminhos ajudaram a vencer esses limites. Então,
Eu digo para os dois assim: vocês se apresentam à nossa igreja com a decisão de contrair matrimônio e pedem que a união dos dois seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e a todos os vossos deveres. Por isso, perante a nossa igreja aqui reunida, eu vos pergunto: Vinícius e Tainara, é de livre e espontânea vontade que vocês saíram de casa, vieram, estão dentro da igreja e pedem para nós o sacramento do matrimônio? Casando, vocês dois vão prometer um ao outro amor e fidelidade. É por toda a vida que vocês prometem isso um ao outro? A última pergunta eu gosto dela, porque se a gente olhar direitinho, teve um dia, seu pai chegou em casa e a sua mãe virou para ele e disse: tem uma surpresa. Ele deve ter olhado para a carinha dela assim: qual é? Estou grávida. Olha. Você lembra, Zé? E você não foi pegar caneta, calculadora para fazer cálculo de quanto de fralda que o Vinícius ia usar, quanto de leite que ia beber, nada disso. É vida que chega. E qual que é a maior preocupação do casal quando recebe um dar notícia para o outro? É como nós vamos educar esse que está chegando até ele poder andar com as próprias pernas. Como vamos cuidar? E aí os pais são capazes de fazer das tripas coração, são capazes de deixar de comer, de vestir, passa na loja, vê alguma coisa, não tem coragem de comprar. Sabe por quê? Não é porque não, é porque primeiro é o rebento que chegou, né? Primeiro ele, depois nós. O filho passa na frente, e por causa do filho, nossa, quanta coisa um casal é capaz de fazer por causa do filho. É capaz de dizer até assim: Senhor, me leva e deixa. Se for para escolher entre o filho e a própria vida, o pai e a mãe diz a Deus: olha, pode me levar, mas deixa meu filho. É por isso que eu gosto dessa pergunta. Vocês dois, vocês se conheceram, não é porque bateu um amor à primeira vista. Vocês se conheceram primeiro porque o pai e a mãe dos dois disseram sim e aceitaram gerar, educar, alimentar e trazer os seus até aqui dentro da igreja. Então pergunta a senhora: com amor, com dedicação, vocês estão dispostos a acolher na casa de vocês os filhos que Deus vai confiar aos dois, educando-os no Evangelho de Jesus Cristo? E nós vamos rezar agora para vocês darem conta de ver não só os filhos, mas também dar conta de ver os filhos dos filhos dos filhos. Para manifestar o consentimento um do outro, dê um ao outro a mão direita. Vinícius, eu falo, você olhando para a Tainara, você repete comigo, tá já? Eu, Vinícius, te recebo, Tainara, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. Agora você, Tainara. Eu, Tainara, te recebo, Vinícius, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.
Pode continuar com as mãos unidas. Deus Pai, confirme este compromisso com o Filho e Espírito Santo, que vocês assumiram perante a sua igreja aqui reunida, e derrame sobre vocês dois as suas bênçãos. O que Deus uniu, o homem não separe. Amém. Nós vamos agora acolher lá do fundo da igreja parte de alianças do Vinícius e da Tainá. Isso. Agora você segura isso aqui. Tá pesado, tá? Pode abaixar assim para não dar dor no bracinho. Agora tem você aqui, ó. Eu esqueci o nome. Sobe aqui pra mim. Isso, menino. Gente do céu. Você ajuda a desamarrar? É só puxar. Ela mesmo já está toda desamarrada. Ela deu foi não cego, foi não. Abre sua mãozinha para mim. Abre assim, ó. Isso. Vai ter que segurar direitinho, tá? Olha que bonito. Tá na sua mão. Segura firme. Agora vem você para cá. Desce aqui, ó. Você fica aí. É você que desce. Aí. Não. Você fica aqui em cima. Nós vamos aprender a casar. Nós vamos pedir nesse momento a bênção sobre as alianças da Tainara e do Vinícius. Eu penso assim, coisa muito boa. Você trouxe o Padre Libério. Eu conheci o Padre Libério. E quando criança, a gente ia na missa dele, terminava a missa, as crianças que iam lá pertinho dele pedir a bênção, ele enfiava a mão dentro da batina e tirava uma bala e dava. Era uma maravilha, ganhava bênção e bala. Pensa nisso. Todo dia, a hora que o Vinícius chegar, doce. Não açúcar. Todo dia, Vinícius, a hora que a Tainara chegar, doce. Nunca amargo. Nunca cara fechada. Sempre a alegria de receber de volta. Está chegando. O amor da minha vida está chegando. E aí nós vamos pedir então assim, que essas alianças sirvam na mão dos dois, que vocês lembrem isso. A felicidade de um está nas mãos do outro. Eu devo ser doce, meigo na vida do outro. Então nós vamos pedir assim: Senhor Deus, Pai de infinita bondade, vós que sempre fizestes aliança com os homens e foste fiel, enviai a força do vosso Espírito Santo para abençoar estas alianças e fazer com que Vinícius e Tainara, sendo fiéis um ao outro, possam caminhar pelos caminhos da vida e um dia chegar à vossa presença. Te pedimos isto por Jesus, segura, por Jesus teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Molhou foi tudo. Ai papai, pronto. Mamãe, agora pode dar aqui para o freio. Ó para o padre. Firme, menino. Agora aqui, ó. Vinícius. Até a metade.
Pode ir. A metade do caminho, mão esquerda. Até aqui. Eu falo e você repete comigo, Vinícius. Tainara, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mesma coisa, até a metade do caminho, mão esquerda. Eu falo, você repete comigo. Vinícius, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidar vocês dois agora para subir os degraus da nossa igreja. Nós que estamos aqui dentro, teremos a possibilidade de dar aos dois a primeira bênção de casados. Pedir os dois para ajoelhar e nós vamos estender a nossa mão direita na direção dos dois. Vocês são as testemunhas e comigo são convidados a abençoar os dois. Ó Deus, vós unis a mulher ao esposo, a esposa ao esposo, e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Tainara, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas escrituras. Nela confie seu esposo, Vinícius, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos que estes teus filhos, Vinícius e Tainara, permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Pedi os dois para ficar de pé. Temos uma família nova, fundada em nosso meio. Por esta família, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vocês podem sentar. E nós, eu, os dois e o casal de testemunhas, nós vamos assinar os documentos.
Vamos ficar todo mundo de pé? Obrigado pela delicadeza de perceber o plano. Coisa mais boa, é tão difícil a gente ver isso. Parabéns para vocês. Celebração caminhando para o fim. E penso eu assim que, conhecendo os dois, um pouco da sua família, Tainá, e um pouco da sua, Vinícius, queria convidar todo mundo para a gente poder virar na direção de Nossa Senhora e pedir para ela, do jeito que ela está segurando o menino dela, ela segura entregando para o mundo. Nós vamos entregar ao mundo o Vinícius e a Tainara, e ao mesmo tempo, eles olhando para essa imagem de Nossa Senhora,
compreenderão também que quando vierem os meninos, eles vão criá-los não para si mesmos, mas vão entregá-los sempre ao mundo, entregá-los sempre e de forma especial nas mãos de Deus. Por vocês dois, que Nossa Senhora joga o seu manto de mãe sobre os dois, nós rezamos e pedimos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Última palavra, antes de terminar. Quando vocês pensarem que está cedo ou tarde demais para fazer alguma coisa, lembre-se que ele teve só 33 anos para fazer tudo que fez. Sempre é tempo. O Senhor esteja convosco. Vinícius e Tainara, o Senhor nosso Deus, que concedeu aos dois a plena liberdade de se colocarem na presença dele e se darem em matrimônio, venha em socorro dos dois e santifique a união dos dois. Que ele vos conceda a graça da presença do seu Filho Jesus, para acompanhá-los e, sobretudo, auxiliá-los na longa jornada que os dois iniciam hoje. Que ele vos conceda seu Santo Espírito para iluminá-los nas decisões, nas dúvidas e, sobretudo, para guiá-los pelos caminhos na vida, na direção dele, o Senhor Deus nosso, Criador e sustentador. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a vocês que vieram celebrar o amor do Vinícius e da Tainara, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pessoal tem mania de dar receita para a gente, mas nunca conta o segredo da bendita. Você vai fazer e fica aquela coisa maravilhosa, às vezes. Já aconteceu de eu ter que comer meio quilo de broinha de fubá de canjica, que ficou horrorosa para não jogar fora. Mas eu vou contar para vocês o segredo da vida de casados. É uma receita com um segredo junto. É assim, quer ver? Olha, vão em paz e que o Senhor os acompanhe, hoje e sempre. Amém. Um abraço para vocês.
Thank you.
Acredito
Amém.